Então agora a gente está gravando tudo quanto é canto. Gravando aqui, gravando ali, gravando aqui. Como eu sempre falo, aí o nosso amigo Ian, né? Quem já vem aqui conhece, né? O Ian. O Ian outro dia falou para mim assim, pô, mas você fica falando meu nome em todas as apresentações? Então Ian, eu tô falando mais uma vez. Né? Porque aí eu falo para o Ian, começa a gravar a cota agora. Tá? Já orienta, né? Já ajuda, né? Então, gente, boa noite. Se tiver o volume baixo aí, vocês vão avisando. Se tiver ruim de escutar, se tiver bom de escutar também, avisa, que também é legal quando fica bom, né? Ficar ruim, o pessoal já não te avisa, quando fica bom, ninguém fala nada. Então, eu prefiro também quando fica bom. E boa noite para quem está aqui também, né? Para quem se virou para chegar aqui, né? Nessa cidade maluca, não é isso? Veio de metrô, veio de Uber, né? Veio de carro, veio a pé, veio de bota ortopédica, aqueles, né, de bicicleta, aqueles que vieram de bota ortopédica também, boa noite, que sou eu mesmo, no caso. Então, olha lá, Rosângela, tudo bem? Scarlett, várias pessoas aí que eu conheço também, fora do ambiente aí virtual, né? Então, bom, para começar a apresentar aqui o meu amigo Nardelli, só para fazer a apresentação oficial dos eventos, né? Essa é uma ideia antiga que a gente tinha aqui na escola, de convidar as pessoas, algumas das pessoas que a gente conhece e que entende do BIM, de BIM e do panorama do BIM no Brasil, do uso da tecnologia, dos métodos, do suporte de trabalho baseado em BIM. Então, é uma ideia antiga que a gente tem na escola de convidar as pessoas que trabalham com isso há muitos anos, que militam, né, que pregam nessa área, e é uma satisfação mesmo poder contar com essa primeira turma de entrevistados. Então, hoje a gente tem a entrevista aqui com o Nardelli. Daqui a 2 semanas, se não me engano, daqui a 2 semanas a gente vai receber o Ivo, que trabalha no metrô. Depois o Adriano, que é professor e está fazendo mestrado lá na Unicamp e trabalha com ArchiCAD há muitos anos. Depois o Wilton, que trabalha com a CEBIC, que trabalha na comissão da BNT. E a Miriam, que é presidente da ASBEA, que é mestre também pela USP. Então, são os primeiros convidados que a gente tem até o fim do ano. Tem mais gente que a gente pretende chamar durante esses anos todos, não é isso? Esse ano, talvez, eu consiga mais um outro convidado aí que está para confirmar, que ainda não está nesse cartaz, né? Depois, se duvidar, a gente fala do porquê que o cartaz desse robôzinho, né? Enfim. E a ideia, como eu estava comentando com o Nardelli, com os outros convidados, é deixar os convidados falarem. E falarem sobre a história de vida deles com relação à tecnologia da computação aplicada à arquitetura, porque não é porque a série chama de algo sobre BIM, que não há sentido em falar sobre BIM sem falar sobre da onde veio a ideia, principalmente no caso de todos que estão aqui listados, né, existe um repertório que vem antes. Né? Então, saber essa história toda. Então, só para constar aqui no nosso vídeo e para vocês que, alguns de vocês, a maior parte do pessoal que está inscrito, inclusive, no Citrix, e talvez esteja vendo pelo Facebook, a maior parte do pessoal já conhece a gente, mas eu sempre repito para depois ficar no YouTube e tudo mais, né? Então, hoje nós temos a apresentação com o nosso amigo Eduardo Sampaio Nardelli, doutor pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador de pesquisa e extensão da FAO-PM, e mais um monte de coisas, uma lista enorme de coisas, que se eu fosse falar ia demorar pra caramba, né? Mas vocês vão sacar, se eu assistindo, aí vocês vão falar que ele fez isso, fez aquilo, tá, né? Vocês vão entender, né? Então é isso aí. Hoje é isso que nós vamos fazer, vamos entrevistar o Nardelli, e daqui a 2 semanas vamos entrevistar o Ivo Mainardi, que acabou de defender o mestrado dele, defender o mestrado, e trabalha como supervisor e BIM manager do metrô. Tá, no dia 27, então quem está aqui está convidado, quem não está aqui está convidado também. Faremos o mesmo trabalho, não é?
mesma tarefa com vocês. Então, lembrando que a ideia é conversar com o Nardelli hoje, conversar comigo e com os outros convidados. Quem está aqui, por favor, pode fazer perguntas, pode interromper, conversar. Isso é uma conversa, né? Por isso que chama diálogos e tal, né? Tem esse nome exatamente por isso. E quem está online pode perguntar pelo Facebook nos comentários ou pode perguntar no Citrix, no GoToMeeting, que a Tiziane responde. Você está como Tiziane? Você está como Tailab? A Tiziane está como Tiziane, ela não está como sala virtual, porque às vezes ela entra com um nome ou outro nome. Você está como sala virtual? Eu estou como sala virtual. Então eu não estou como João, estou como sala virtual, então muito bem. Então a Tiziane está como Tiziane, então vocês entenderam. Então vocês perguntam e ela responde, eles me passam papel e a gente responde aqui conforme vamos conversando. Né? Só também fazendo o protocolo oficial. Aqui sou eu, João, eu sou diretor do Tailab, que é o centro de treinamento especializado em softwares para arquitetura, engenharia e design, com ênfase no BIM, e também a gente tem a ProBooks, que é a editora de tecnologia aplicada à computação gráfica para projetos. Tá? Os contatos da escola, quem ainda não conhece a gente, está no Facebook, também pode anotar, então aí os dados. Né? A gente tem uns treinamentos aqui, todos escritos aqui, esses são alguns dos treinamentos que a gente desenvolve aqui na escola, não é? Como a gente sempre gosta de contar, as pessoas que trabalham aqui conosco, acho que têm satisfação em que eu conto também, são todos treinamentos desenvolvidos aqui na escola, escritos por nós, não é? E todos têm um material extenso, a maior parte deles tem apostilas escritas, tem exercícios prontos, todos são discutidos e revisados aqui. A gente, como sempre falo, não é um escritório de projeto que, quando mais ou menos, de vez em quando, vai dar umas aulas. A gente é um escritório de fazer aula. A gente só dá aula, a gente é uma escola. Tá? Então, a gente gosta de trabalhar desse modo, a gente consegue estudar os problemas em profundidade, pegar os casos dos clientes, milhares de clientes que nós já tivemos, e aplicar como um médico. Né? Então, a gente tem a satisfação de poder sobreviver no mercado só dando aula. Né? Então, é isso que a gente faz. Bom, então a gente produziu ao longo desses anos todos esses treinamentos, a gente editou estes livros e alguns outros. Né? A novidade desse slidezinho aqui está neste livrinho aqui, que eu vou apresentar só a capinha em primeira mão, que tem a colaboração tua, não é? Que é um livro organizado pelo nosso amigo arquiteto Frederico Braida, lá da Federal de Juiz de Fora, né, o Fernando, a Juliane e o Vinícius também, que a gente vai lançar no começo do mês que vem. Acho que ficará pronto para o Segrádio, que eu não vou, porque eu estarei de bota, mas enfim. Né, espero que a gente consiga lançar até lá. Então esse é um livro novo que nós vamos lançar, chama 101, Conceitos de Arquitetura e Urbanismo na Era Digital. Né, é um projeto antigo do pessoal, né, organizado pelo Frederico, que agora a gente vai conseguir viabilizar. E tem um texto teu, ou mais, né? Tem uns 2 ou 3, né? Eu tenho 2 verbetes. Uns 2 verbetes. Sobre BIM, 4D e 5D. Você sabe que já faz algum tempo. Já nem lembro. Eu lembro porque eu li faz 2 semanas, né, que eu estava editando e tal. Né? Então esse é um livro novo da gente, tem outros livros, né, como vocês já devem conhecer e tal. Então, bom, só procurar os livros nossos, tem por aí, eletrônicos, em papel, enfim, acho que você já conhece. Bom, já falei muito, chega, já foi, né? Acho que até a apresentação acaba aqui, não sei, é isso aí, vou dar um S aqui, pronto. E bom, então é isso. Então, muito obrigado, né? Boa noite. Conseguimos um live, a gente não está aparecendo de lado. É? Mas você tem que virar o... Tem que virar o robozinho, entendeu? Virar o robozinho não funciona? Que estranho, da outra vez. Você usa. Já entendi. O pessoal fez outra vez. Você pode fazer. Pega uma fita crepe e gruda nele. Não tem problema, viu, gente? Isso aqui é Facebook Live. Porque senão a gente vai aparecer, ninguém vai conseguir assistir. Isso. Não vai dar. Isso. O pessoal que não entendeu, a gente está fazendo live no Facebook, mas a câmera está toda torta, viu? Então, aí. Tem com a menina aqui faz engenharia, então aí o pessoal pode ser que dá a contribuição, né?
Então, enquanto eles arrumam o Facebook Live aqui, para poder ver que a tela está toda torta, né? É uma coisa curiosa da tecnologia, né? Então, vamos começar a nossa conversa. Eu acho que eles vão conseguir, mas isso, foi exatamente o que fizeram. É isso aí. Isso, boa. Só que agora a câmera... Isso, aí sim. Aí, muito bem. Um pouquinho mais que eles estão escondidos. Isso. Boa. Vai dar certo. Vai, o pessoal vai dar Já vi coisas piores. Não, essa daí vai dar certo, agora é só travar. Travar aí e travar atrás. Por isso que eu falo, porque aí fala assim, agora pode fazer de novo. Vai ser a edição. Sim, porque a gente edita no YouTube. Ficou bom? E é muito legal, porque como no Facebook Live ele fica rodando, tem gente que vai assistir isso meia-noite, e o cara começa a assistir, fica torto, aí o pessoal vai no comentário, João, tá torto. E é 11h30 da noite. A gente já foi embora. Aí depois o cara, 11h35, o cara fala assim, João, tá ok agora. Eu já tô dormindo. Inclusive, desculpa, se você escreveu isso agora, porque agora eu já tô no futuro, veja. Essa questão foi curiosa. Enfim, olha lá, caiu, né? Mas tem que dar aquela... mas é curiosíssimo, é engraçado isso aí. Bom, gente, então não vamos mais atrasar, eu vou deixar esse slide aqui principal, né, dele aqui, para a gente deixar de fundo, para que você tenha alguma coisa para enxergar além da nossa própria face, né, nosso próprio semblante sensacional, como sempre, extremamente agradável. E aí, mas se a gente lembrar de alguma coisa, entendeu? Como eu estava comentando no WhatsApp outro dia, você fala assim, vamos ver tal coisa que eu lembrei. Aí a gente vai e entra aqui, na internet, todo mundo vai enxergar. Menos quem está no Facebook, mas aí quem manda, né? Porque quem está no... Essa é a vantagem de assistir pelo GoToMeeting, porque pelo GoToMeeting vê a câmera e vê o que a gente está falando aqui. Quem está no Facebook Live só vê a gente, não vê o que nós estamos mostrando. Só tem essa aqui. Boa! Nada como fita isolante, né? Fita crepe. Então, bom, gente, eu vou então começar a conversar com o Nardelli, assim que acabarmos esse negócio da fita. Sim, senão eu vou ficar. Isso. Só toma cuidado para não ficar na frente da câmera ali, mas aí vocês grudam mais para cá, assim, ó. O pessoal é amigo, você pode vir para cá também, não tem problema. Ali, não consegue? É isso. E assim que ela pode olhar. Aí, pronto. Acho que nada vai cair agora. Cair é porque... Não, se cair é porque Deus não quis. Aí, ó. Tudo bem? Acho que vai, hein? Tudo bom. Pronto, agora... Você sabe que Apolo 13, os caras se salvaram com fita. Não sabia, mas é compreensível. Tiveram que fazer lá umas coisas que eles enfiaram numa caixa, não sei o que. A solução foi a fita crepe. E gente, se quiser também uma água, a gente pega lá. Tá, né? Bom, então vamos lá, gente. Então agora, se você puder, agora, de aqui por diante, começar a cortar, né? Já corta daqui para cá, que a gente vai começar a conversar de verdade. Muito bem. Parabéns aí a toda a solução tecnológica, né? De alto gabarito. Né? Então, e o pessoal do chat pode querer começar a perguntar muito, embora a gente começou a falar nada, não tem nada que vocês queiram perguntar. Assim, mas, enfim, né? Então, bom, a ideia principal era essa, de trazer as pessoas que são legais, que conhecem sobre BIM e conhecem a trajetória da computação, né, da introdução da computação para a arquitetura nas universidades, depois no mercado de trabalho. Então, eu não sei, eu acho que uma boa ideia, um ponto de partida, era uma história que eu acho que já contou para mim, conversando no Mackenzie, que era como você foi parar nessa história. Tá. Como é que era? Go ahead? Go ahead. Tá. Primeiro quero agradecer ao João, o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vamos falar assim de uma forma bem coloquial, né? Como é que eu fui parar nisso? Né? Eu fui parar nisso meio por acaso, meio por necessidade, porque nos anos 90, início dos anos 90,
eu fui uma daquelas pessoas que se dispôs a gastar $3.500 para comprar um computador que rodasse com um coprocessador numérico, um software que está meio começando ali e tal, que é chamado AutoCAD, né? E que tinha 40 mega de HD, né? E já não me lembro mais qual era a velocidade dele, mas era bem lento, né? Até que tinha o coprocessador numérico. E era uma aventura, porque tudo era pirata, nós ainda tínhamos a lei de informática que atrapalhava muita gente, né? E não tinha assim, uma escola como a sua para dar aula de AutoCAD, então a gente aprendia meio de orelhada com os amigos que já tinham e tal. E imagina, para comprar o disquete, que era aquele flop, que era de papel, 750K, né? A gente tinha que ir num lugar ermo, esquisito, que você punha o dinheiro por um lado, e saía o negócio pelo outro. Então, era uma fase assim, muito louca, mas eu sentia que se eu não me atualizasse, quer dizer, se eu não acompanhasse aquela onda que estava começando, que era a onda do PC, né? O PC estava entrando em toda a produção, né? Em todos os setores da economia. Se eu não fizesse isso, eu ia ficar para trás, então eu tinha que fazer, né? Alguns amigos me perguntavam, mas você é louco, por que você vai fazer uma coisa dessa? Porque o computador naquela época não fazia nada. Você entrava no computador de Mercedes, ligava, põe assim, ACAD, entra. Ele só ficava no CAD. Né? Ele era um gargalo no escritório terrível. E o pessoal ainda ligava comigo e falava, poxa, eu contrato uma estagiária, pelo menos ela atende o telefone, serve o café, tal. O computador não fazia nada disso. Nada. Vocês não podem imaginar. Eu brincava com meus filhos em casa e falava, olha, eu sou do tempo que a TV era branco e preto e não tem controle remoto. Ninguém acredita que existiu um dia TV branco e preto sem controle remoto. Mas enfim, então eu comecei ali, isso no início dos anos 90, e lá pelas tantas eu fui fazer o meu mestrado, meu doutorado. E tinha que ter um tema, né? E o tema, eu tinha dois caminhos a seguir. Um era a questão da sustentabilidade, que começava a ter uma importância muito grande naquele momento. Isso era o quê? 80 anos? Final dos anos 80, começo dos anos 90. Tá. E a outra era essa questão que eu estava enfrentando ali no escritório e tal, e podia usar essa oportunidade para aprofundar meus conhecimentos. Você já estava projetando? Não, eu já era arquiteto, eu já tinha escritório. Sim, mas você estava projetando com o CAD? Não, eu estava começando a fazer a migração, eu tinha feito, inclusive já tinha feito um projeto usando o CAD, né, que foi engraçadíssimo, porque eu mimetizei no computador, basicamente, o que eu fazia na prancheta. Né? Então, vocês me perdoem dizer isso, mas eu fazia uma linha aqui, aí eu continuava a linha para cá, depois eu continuava a linha para cá, depois eu continuava a linha para cá. Né? Offset, essas coisas eu ia descobrir depois. Né? O nível mais avançado. Né? Não, e tem uma história engraçadíssima. Um colega que estava mais avançado que eu, apareceu no meu escritório quando eu estava fazendo lá. Era uma escola, que eu estava com aquela planta, levantamento planimétrico na tela, com todas aquelas informações, aquele monte de curva de nível, pontinhas, não sei o quê. E ele criou uma folha, um carimbo. Né? Ele falou, olha, agora daqui para frente você não precisa mais fazer carimbo. Nossa, eu queria soltar fogo de artifício, né? Porque só um carimbo levava horas para fazer. Eu falei, nossa, que maravilha. Terminei de fazer o meu projeto, peguei a folha que ele me deu e inseri no meu desenho. E aí eu percebi que quando ele criou a folha, ele criou com a planta, o altimétrico. E quando eu inseri, ela não inseriu exatamente em cima, então ela ficou meio fora de registro. Assim, sabe, as curvas de nível dobraram, as paredes ficaram dobradinhas. Assim. Sabe quando você vê uma impressão fora de registro, tem uma coisa meio passada? Falei, nossa, aí eu passei a noite inteirinha apagando. No dia seguinte de manhã eu liguei para ele, falei um palavrão bem grande. Ele falou, mas era só dar um andu. Ruim. Então, esse conceito de andu, eu não conhecia. É novidade, né? Ainda era tempo da borracha, que a gente apagava as borrachas. Você fazia perspectiva também? Fazia assim, a mão, né? Você a mão no CAD. Os pontos de fuga. No CAD. Não, CAD, depois eu fui aprender. Falei, não. Aí eu já entendi que tinha que ter mas que não era, mas que era a superfície, né? Não era sólido. Depois teve um passo importante para o sólido que ajudou bastante. Aí já é. Mas enfim, eu comecei ali. Então eu resolvi
entendeu que essa tal da, né, tecnologia digital, e a gente chamava muito, eu quero frisar isso, de computação gráfica. A gente fazia computação gráfica. Né? E aí, meu mestrado, na verdade, foi sobre o sistema de informação georreferenciada e planejamento urbano, porque lá no meio dessa conversa eu acabei conhecendo o tal do GIS, e eu fiquei impressionadíssimo, né, com aquilo que eu vi, a possibilidade de você territorializar informações socioeconômicas, né? Claro, você olhar numa porta de uma cidade e entender onde estão localizadas as pessoas com mais de 60 anos, ou com menos de 15, com renda de não sei quanto e tal. E fiquei imaginando isso como instrumento de decisão de um prefeito, de um administrador. Seria fantástico. Eu fui estudar esse assunto. Né? E descobri, inclusive, que São Paulo não tinha nada com isso. Foi bem frustrante. Mas Goiânia tinha feito um trabalho muito bacana, Belo Horizonte tinha feito um trabalho muito legal. A partir dessa espacialização, eles acabaram, por exemplo, com fila para matrículas em escola pública, porque você fazia a matrícula pelo correio, e aí eles através do GIS deles, eles faziam a distribuição num raio de 500 metros, né, enfim, dos futuros alunos, e mandavam isso para os pais, e os pais tinham condições de ter tempo para dizer, olha, não quero que meu filho estude aí, eu fico por uma razão ou por outra, e corrigir o sistema. Então era fascinante, era um negócio fascinante. Foi o meu mestrado, o sistema de informação SIG, né, sistema de georreferenciamento, e o planejamento urbano de São Paulo, mostrando que a gente tinha ali uma ferramenta que poderia revolucionar nosso processo de pensar a cidade. Né? Bom, fui esnobado pela banca em 1996, porque eu estava dizendo, imagine vocês, que um dia nós teríamos na tela do computador a planta da cidade de São Paulo, né? E que você poderia puxar o lote e ver a informação do lote. E ter os atributos todos do lote. Né? Impossível isso. Completamente, né? Você vê que é uma loucura. Quem é um maluco? Ninguém acreditava nisso em 96, às vezes eu dou risada. Agora mesmo vindo para cá, eu estava no Waze, né? Estava pensando nisso. Então, enfim, 96 é que não faz tanto tempo, né? Mas para a informática é a qualidade da pedra. Né? Em 96 eu defendi essa dissertação de mestrado. Bom, no caminho disso, fazendo a minha pós-graduação, a certa altura eu tive que pedir tinha que fazer uma monografia para receber o título de especialista. E eu estava, nesse momento, dando aula na Faculdade de Belas Artes, e estava assim, pensando que a gente poderia ter um laboratório de computação na Faculdade de Belas Artes. Então eu resolvi fazer a minha monografia, ela era como montar um laboratório de computação numa escola de arquitetura. Né? Então eu fiz um projetinho, seria uma sala, etc., e qual a configuração que a gente tinha que ter, quais as máquinas, o tamanho da capacidade da máquina, o projetor, enfim. Como aqui que você tem esse espaço, eu fiz rede, tudo isso. Então eu fiz essa proposta e entreguei lá para a alta administração, como sugestão para a faculdade, ao mesmo tempo que eu entreguei como uma monografia, digamos assim. Eu consegui o meu título e acabei entusiasmando então gestor lá, que era o Paulo Cardim, né, que veio muito a ele, eu faço questão de homenageá-lo aqui, porque ele abriu grandes portas para mim. Isso foi em 92. E em 94 ele efetivamente montou esse laboratório. E em 96 ele me convidou então para assumir esse laboratório, né, como coordenador, vamos dizer assim. Eu assumi, e naquela altura eu já estava lendo, né, o livro do Negroponte, não sei se vocês conhecem, se não conhecem vale a pena ler, que é A Vida Digital, foi traduzido em português, A Vida Digital, o original chama-se Being Digital, é de 1995, e aqui ele foi lançado acho que em 96. Bom, e aí eu já estava começando a entender que a gente estava diante de uma transformação profunda na nossa vida. Né? Porque, basicamente, o que o Negroponte falava é o seguinte, tudo que a gente tinha como referência da informação
estava associado ao meio. Então, por exemplo, o jornal tem uma série de informações e ele tem aquela configuração física, né? O que eles chamam de átomo. A revista é uma coisa, então, e assim vai. Só que, de repente, quando você começa a converter a informação em bits, né, ela existe independente do meio. E ela se configura de acordo com o meio que você está usando para ler. Hoje é muito claro. Né? Quando a gente tem um tablet, um iPhone, um computador, etc., a gente sabe disso. A nossa informação ela está acessível a partir de qualquer ponto que a gente estiver. Né? E você não tem que ficar andando com o jornal debaixo do braço para você poder ler o jornal. Então você sabe que quando chegar, sei lá, em Tóquio, você vai poder assistir o programa não sei o quê, porque você tem essa possibilidade. Naquela época isso não era nem um pouco claro, porque todo mundo estava apegado ainda ao átomo. Né? Mas quando eu li aquilo, me deu um impacto. Às vezes tem umas coisas na vida que causam uma transformação mental, né? Uma conversão filosófica. Você fala, nossa, isso aí realmente é interessante. E eu comecei, então, a me interessar muito por esse viés e tive o apoio do Paulo, naquele momento, para criar seguramente um dos primeiros provedores de acesso à internet acadêmicos, que era hoje uma brincadeira, né? Porque a gente tinha acho que 10 linhas de escadas para acessar, um link de 64K com a Embratel, né? E que a gente mais ou menos dimensionou aquilo para ter 150 usuários. Né? Que devia ser moderníssimo para a época, né? Nossa, era muito moderno. E o mais moderno ainda, que eu percebi que o que a gente pagava para a Embratel pelo cabo, dependia do número de acessos. Né? Então eu expliquei isso para o Paulo e falei, olha, se você quiser, você pode dar acesso livre, põe a sentença de morte, para todos os alunos da escola, porque você não tem custo a mais, certo? E isso acabou que em 2 anos nós saltamos de 150 usuários para 1.500, sem conseguir fazer a mesma migração do sistema em termos da capacidade. Até porque a própria tecnologia não estava tão evoluída assim. Mas enfim, eu então montamos esse provedor e tal, e eu comecei a estudar muito a ideia do ensino à distância. E não exatamente ensino à distância, no sentido de que o aluno nunca vai à escola. Né? Mas assim, o aluno ia à escola, a minha mulher trabalhava no Jornal do Brasil, e eles tinham, a sucursal aqui em São Paulo, tinha uma ligação lá com o Rio, um negócio de laserite, umas coisas assim, e eles tinham uma coisa que eles chamavam de gaveta, que é o que a gente hoje chamaria de um diretório. E os repórteres, jornalistas, eles faziam uma matéria e salvavam na tal gaveta, que lá no Rio alguém abria e produzia o jornal. Né? E eu comecei a imaginar esse conceito de gaveta para a escola. Fiquei imaginando, bom, os alunos poderiam vir aqui e ter uma gaveta dele, em que ele salva, né, as aulas, essa coisa toda tal, e ele passa a ter essa informação acessível a partir de qualquer ponto, não sei o quê, tá pensando nisso. E surgiu a possibilidade de eu ir, então, para Penn State, nos Estados Unidos, assistir uma conferência do ICT, International Conference for Distance Education, em que o Negroponte deu uma palestra. Né? Aí eu fui, o Paulo bancou a minha viagem, eu fui para lá. Bom, e aí começaram a acontecer várias coisas encadeadas. Uma delas eu encontrei o professor Lucas Carlos Pérez, que é um grego muito simpático, radicado nos Estados Unidos, dá aula na Penn State, e me apresentou um software chamado FormZ, desenvolvido por uma empresa chamada Autodesk Sistema, que é conduzida pelo Chris Yessus, que é um outro grego, e que é professor da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e colega do Peter Eisman. Né? E esse software tinha uma possibilidade de a gente fazer um convênio da faculdade com eles, um programa chamado, eu esqueci o nome do programa, mas enfim, uma parceria da escola com os desenvolvedores do software, em que a gente fazia uma série de aplicações, joint study, qualquer coisa. E o FormZ tem até hoje, né? O FormZ tem. E a gente então tinha aquilo, enfim, eles mandavam uma série de licenças para a gente, um preço baratíssimo, né?
E a nossa obrigação era de usar o software e produzir uma série de coisas que eram publicadas numa revista internacionalmente, etc., com as produções de todas essas escolas do mundo todo. E tem uma premiação anual dos melhores trabalhos, não sei o quê. A questão é que o FormZ era o que hoje vocês conhecem como SketchUp. Isso. Né? Só que eu estou falando de 1997. Né? A gente está falando dólar aqui. Estava migrando aí de Windows. Tá? E era uma coisa sensacional, porque você fazia tudo que fazem hoje no SketchUp. Né? Você faz um box, puxa uma aresta, puxa um ponto, corta, faz, não sei o quê. Então, isso com aquela facilidade toda que a gente faz olhando. Né? E ele ainda tinha uma capacidade de renderização sensacional, e você conseguia fazer isso naquela época com o cenário. Então você vai fazer um edifício, você pegar a foto do lugar e você fica trabalhando, né, modelando isso, com esse contexto todo em volta. Aquilo começou a mexer comigo, porque eu era professor de projeto, né, e continuo sendo de Mackenzie, e eu já tinha passado por um processo de questionamento na aula de projeto, porque os alunos iam para a minha sala lá, os trabalhos deles, que eram terríveis, porque eram todos ortogonais, né, assim, plantas desenhadas, assim, todo o rigor ortogonal, e cortes rebatidos, fachadas rebatidas, etc., que nunca, assim, você fala, o cara veio para a faculdade de arquitetura, né, para fazer isso, o Sebastião lá faz melhor que isso, né? Então, vocês estão cada para um lado, né? Nós vamos ficar perto, isso? Oh, que bonitinho. Pronto. Senão sai do live. Tem a metade no canto. É porque vai escorregando. A gente não consegue sair. Não cabe no quadro. Viu, Ian? Mas, enfim, eu tinha tentado alguns caminhos para a gente conseguir melhorar isso. E a primeira coisa que eu percebi é porque os alunos faziam aquilo porque eles não sabiam desenhar. Vamos pegar a textura cair na tua assim, ele está com o microfone aberto. Oi? Aqui, ó. Pronto, cortei. É a história daquele menino, né, que só desenhava com lápis preto, e fizeram todo um teste para saber por que ele só desenhava lápis preto, no fim descobriram que ele só desenhava lápis preto porque ele só tinha lápis preto. Pois é. É mais ou menos os meus alunos, eles só faziam o desenho daquele jeito que é o que sabiam fazer. Eles aprenderam a desenhar com, imagine, régua paralela, né, era o que eles conseguiam fazer. Então eu criei um exercício, vamos dizer assim, em que a gente não começava o desenho de forma alguma fazendo uma planta, a gente começava o desenho fazendo uma modelagem, usando massinha de modelar, plastilinha. Então a gente analisava o programa, fazia lá o predimensionamento, mas na hora de desenhar, não desenhava e fazia um volume com aquilo lá e ficava tentando ajustar para ver como é que ficava, etc. E começaram a ter uns resultados extraordinários, porque a garotada começou a enxergar o mundo, como na verdade a gente enxerga, né, que é um 3D, né? E eles viam possibilidades incríveis, né, e não estavam limitados pela capacidade deles de representar. E a partir do momento que eles conseguiam modelar aquilo, também eles conseguiam desenhar e representar. Meus pares que ficavam vendo você ensinar o pessoal com massinha, o que eles falavam? Olha, a gente tem a vantagem de ser professor é você fecha a porta e faz o que você quer lá dentro. Inclusive, vem aquele cara com a massinha, não tinha muito discreto. Devia ter, mas eu não dava muita importância. Mas aconteceu coisa mais interessante. Os alunos, como todo aluno, ao invés de trazer a massinha de modelar, alguns começaram a trazer Lego. Bom, legal. E outros começaram a trazer argila. Teve uma que fez um negócio com folha de alumínio, ela foi montando o negócio lá, ficou espetacular. E eu aí comecei a me dar conta de que o meio de representação afetava o resultado. Claro. Né? Claro hoje. Né? Isso foi o meu doutorado. Né? Eu usei para fazer o doutorado, e quando eu conheci o FormZ, que foi mais ou menos nessa época, eu falei, opa, aí está o meu Digital Clay, né? Aí está a massinha de modelar digital que eu precisava, porque o AutoCAD era extremamente
amarrado, né? Extremamente ortogonal, ele impedia a gente, naquele momento, de fazer essas coisas. Sim. Inclusive o Adriano está perguntando aqui, o Adriano que inclusive vai estar na terceira... Vem. Ele está perguntando isso aí, como é que era nessa época a discussão entre desenho à mão e desenho por computador, é exatamente o que você está falando. Né? Praticamente a mesma que tem hoje. Quer dizer, e tem a diferença entre desenho por computador CAD ou desenho usando o FamiZip. A discussão é essa que você está falando do doutorado, né? Então vamos ampliar a palavra desenho. A discussão naquela época entre desenho feito à mão e desenho feito no computador não existia, porque ninguém podia imaginar que você pudesse desenhar usando o computador e não desenhando à mão. Isso não existia esse debate. E o meu doutorado foi, inclusive, um pouco arriscado, porque o título dele era o ensino, o computador como ferramenta de ensino de projeto. Né? E mereceu críticas as mais ácidas. Imagina. Dos membros mais novos da banca. Olha, os mais velhos acharam a ideia dele porque podia ser interessante. Mas, enfim, porque o que acontece, nós estamos falando, quando a gente fala de desenho, a gente fala de representação. Eu gosto de falar dessa palavra. A representação vai ter, já a gente chega no bico. Então, assim, naquela época o debate praticamente não existia. Não existia a possibilidade de imaginar que você não desenhasse usando as mãos. Né? O computador era visto com muito maus olhos, assim, pela comunidade, vamos dizer, de modo geral. Ainda é, né? Uma boa parte ainda tem um certo preconceito. Eu já me acostumei tanto com isso que eu já não noto. É que cresceu muito a comunidade de usuários. Né? Então, naquela época era uma coisa meio rara. Mas, enfim, eu fiz o meu doutorado dessa época, usando esse tema, usando o FamiZip, que o Lucas tinha me mostrado lá na Penn State. Eu vi na Penn State também uma coisa que me interessou muito, que as pranchetas, elas tinha a prancheta, e embaixo você puxava uma coisinha para o teclado, a central, você apertava ali à direita, era grandona, né, naquela época, e tinha um consolezinho em cima, você colocava o monitor. Né? Então, eles já na PNC, naquele momento, eles estavam fazendo essa transição mesmo. Eles tinham a prancheta para riscar, né? E o computador para transformar as ideias ali, fazer projeto. Né? E isso trouxe essas ideias para cá e consegui convencer a Belas Artes a fazer essa parceria com a Autodesk, e lá fui eu para o Ohio fazer o treinamento com o Chris Esses, né? Aprender a usar o FamiZip, etc. E foi muito interessante, apesar do frio que fazia, que era uma coisa terrível. Isso era o quê, 96, 97? Comecinho de 98, em janeiro eu estive lá em Ohio fazendo o treinamento. E lá aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fiquei 3 dias na empresa e finalmente no sábado me libertaram e eu fui passear um pouco, andar pela cidade, conhecer a pequena cidade de Columbus, aonde tem a Universidade de Ohio. E fui caminhando pela avenida enorme lá, que dava na universidade, e de repente eu parei em frente ao Wexner Center of Arts, que é projeto do Peter Wexner. E quando eu parei em frente àquele projeto, aquele edifício, eu fiquei olhando e falei assim, puxa vida, aqui está o comando slice, aqui ele usou twist, né? Aí eu falei, mas que Derrida, que nada, isso tudo aqui é FamiZip, né? Exato. E depois consegui confirmar uma suspeita. O Chris Esses, ele desenvolvia os módulos do software dele e distribuía para os colegas na universidade para que eles testassem, dessem um feedback, etc, etc. Um dos colegas dele chamava Peter Eisman. Né? Então, aquilo tudo que começou a aparecer naquela arquitetura dele construtivista, evidentemente se originou a possibilidade de você fazer modelagens nunca acontecidas antes por falta de ferramenta específica. Né? Para você imaginar essas coisas. Senão não ia adiantar nada ter o discurso, não tinha ferramenta. Ou às vezes o discurso aparece concomitantemente a ferramenta. Ou então, sei lá, né? Mas enfim, eu vim com isso na minha cabeça e pensando naquilo que eu já tinha percebido dos meus alunos. Né?
que meio de expressão afeta o resultado final. E aí eu desenvolvi o meu doutorado em cima disso, eu fui atrás do Piaget, e conheci a epistemologia genética, que me mostrou, né, que você não consegue abstrair, fazer operações abstratas, sem que você antes tenha feito operações concretas. E era isso que acontecia com os meus alunos. Eles não conseguiam desenhar uma abstração sem construí-la antes, porque eles não tinham essa capacidade ainda de desenvolver. Então, quando eles começaram a fazer as maquetinhas, então, eles começaram a concretizar ideias que depois eles eram capazes de desenhar. Né? Então, esse é o meu doutorado, e aí eu fiz umas simulações, umas experiências com alguns alunos e tal, mostrando que, usando aquela ferramenta, eu não só conseguia, digamos assim, modelagens inéditas ou usadas, enfim, mas eu conseguia colocar em materiais. Né? Eu conseguia representar vidro, eu conseguia trocar por tijolo, e tudo isso contextualizado. Então, eu dava um nível, né, de concretude para os alunos se expressarem, imenso, que eles jamais teriam antes. Então, esse foi exatamente o meu doutorado, que rendeu críticas e alguns elogios e tal, mas enfim, que foi suficiente para eu conseguir o título, e acabou virando um artigo na revista K-Design. Nice. E me convidaram lá para escrever qualquer coisa, eu estava fazendo doutorado, não tinha coisa para fazer, peguei lá o que eu já tinha escrito, mandei, gostaram, virou artigo e tal. E aquele artigo acabou virando o melhor artigo do ano, ganhei um prêmio. Né? Aí me convidaram para continuar escrevendo na revista, e eu passei a ter uma coluna na K-Design, que foi muito interessante, porque, ao contrário do que eu imaginava, não era só minha mãe que lia, nem só a minha filha. Eu lia. E começaram a me mandar e-mail. Né? Então começou um diálogo, começamos um diálogo. Aí eu comecei a buscar coisas que esse público me cutucava lá para ir atrás.